Meu nome é Maria, tenho 80 anos, e hoje vou contar uma história que guardei no peito por décadas. Uma história de dor, de lixo, de riqueza e de uma escolha que mudou tudo. Nasci em 1945, filha de Dona Helena, uma empregada doméstica que trabalhava na fazenda do Coronel Antônio. A fazenda era imensa, com casarões brancos, varandas enormes, cavalos, plantações que se perdiam no horizonte. Minha mãe dormia num quartinho minúsculo nos fundos da casa grande, e eu cresci ali, entre panelas, vassouras e o cheiro de café que ela preparava todas as madrugadas. Eu brincava com um menino chamado João. Ele era filho do coronel com Dona Francisca, uma socialite elegante que vinha da capital, sempre de vestidos importados e chapéus franceses. João e eu éramos inseparáveis. Corríamos pelos pomares, roubávamos goiabas, soltávamos pipa no pasto. Mas havia uma diferença que eu sentia sem entender. João dormia num quarto com móveis de mogno, estudava com professores particulares, tinha brinquedos caros vindos de São Paulo. Eu dormia com minha mãe, no quartinho apertado, e ia à escolinha da vila só até aprender o básico. Ninguém nunca me explicou por quê. Eu era tratada melhor que as outras crianças da fazenda, mas nunca como igual a João. Ficava naquele meio termo, sem pertencer a lugar nenhum. Quando eu tinha 17 anos, o Coronel Antônio morreu. Infarto fulminante, montado em seu cavalo preferido. A fazenda entrou em luto. Dona Francisca voltou para a capital. E João, com apenas 21 anos, assumiu tudo. Foi quando minha mãe, já doente, com uma tosse que não passava e os olhos fundos, me chamou uma noite. Maria, preciso te contar uma coisa antes de morrer. Ela disse, segurando minhas mãos com força. E então ela abriu a boca e soltou o segredo que carregara por quase 2 décadas. O Coronel Antônio era meu pai. João não era só meu amigo de infância. Era meu meio-irmão. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Ela me contou tudo. Como o coronel a procurava à noite, como ela não podia recusar, como quando ficou grávida ele a ameaçou. Se contar alguma coisa, você vai para a rua sem nada, e sua filha também. Minha mãe engoliu aquilo tudo para me proteger, para me dar um teto, comida, alguma chance de vida. Por que você nunca me contou? Eu gritei chorando. Porque enquanto ele estava vivo, não adiantava nada. E agora que ele morreu, você tem direito à herança, filha. Você é filha dele tanto quanto João é. Minha mãe morreu 3 semanas depois. Enterrei ela com as próprias mãos cavando a terra dura do cemitério, porque não tinha dinheiro nem para coveiro. Fui procurar João. Bati na porta da casa grande, aquela casa onde eu tinha crescido. Ele me recebeu na sala, de pé, sem me oferecer nem um copo d'água. João, seu pai era meu pai também. Eu tenho direito à minha parte da herança. Eu disse tremendo, mas firme. Ele riu. Foi uma risada fria, cruel. Você? Filha de empregada? Acha mesmo que vou dividir o que é meu com uma bastarda? Onde estão as provas, Maria? Seu registro de nascimento diz pai desconhecido. Não tem documento, não tem testemunha, não tem nada. Suma daqui antes que eu mande os capangas te botarem para fora. Procurei advogados. 3, 4 deles. Todos diziam a mesma coisa. Sem provas, sem DNA na época, sem documentos. Eu não tinha caso. João tinha dinheiro, poder, influência. Eu não tinha nada. Em 2 semanas fui despejada do quartinho dos fundos onde tinha vivido a vida inteira. Peguei uma trouxa com minhas roupas e saí andando. Não tinha parentes, não tinha amigos com condições de me abrigar. Acabei dormindo debaixo de uma ponte, depois num barraco de lona perto do lixão da cidade. O lixão. Meu Deus, como feder aquele lugar. Montanhas de lixo fumegante, urubus aos montes, crianças descalças procurando restos de comida, homens e mulheres curvados catando latas, garrafas, papelão. Era ali que eu tinha chegado. Da casa grande para o lixão. Foi ali que conheci Joaquim. Ele era catador, tinha uns 25 anos, corpo magro, mas forte, mãos calejadas do trabalho duro. Ele me viu um dia, desmaiada de fome, e me deu pão e água. Me levou para o barraco dele, que não era muito melhor que o meu, mas tinha um fogareiro e um colchão velho. Você não parece daqui, ele disse. O que aconteceu? Contei tudo. Ele ouviu em silêncio, balançando a cabeça. Quando terminei, ele disse: O mundo é injusto mesmo, Maria. Mas a gente não morre por causa disso. A gente levanta e luta.
Joaquim me ensinou a catar. Me mostrou o que valia a pena pegar, o que dava dinheiro, como separar plástico de vidro, alumínio de ferro. Era um trabalho pesado, sujo, humilhante. Mas era sobrevivência. 6 meses depois, casamos. A cerimônia foi ali mesmo, no barraco, com 2 catadores como testemunhas e um pastor evangélico que andava pelo lixão pregando o evangelho. Não tinha vestido branco, não tinha bolo, não tinha festa, mas tinha amor. Joaquim me olhava como ninguém nunca tinha olhado, como se eu valesse alguma coisa. Joaquim tinha uma coisa que me surpreendeu: visão de negócio. Ele percebia coisas que os outros catadores não percebiam. Maria, a gente está vendendo esse material muito barato. Se a gente juntar, limpar direito, separar por tipo, dá para vender direto para as fábricas e ganhar o dobro. Começamos a fazer isso. Acordávamos às 4 da manhã, catávamos o dia inteiro, à noite lavávamos e separávamos tudo com cuidado. Em 6 meses, tínhamos economizado dinheiro suficiente para comprar um carrinho de mão. Em 1 ano, uma carroça. Em 2 anos, alugamos um pequeno galpão. Contratamos outros catadores. Joaquim explicava para cada um: vocês trazem o material, a gente separa, limpa e vende. Vocês ganham mais, a gente ganha mais. Todo mundo sai ganhando. Era justo. As pessoas confiavam nele. O negócio crescia devagar, mas crescia. Compramos um caminhão velho, depois 2. Começamos a buscar material em empresas, supermercados, fábricas. Em 10 anos, tínhamos uma central de triagem grande, com dezenas de funcionários. Joaquim teve a ideia da fábrica. Maria, por que a gente vende a matéria-prima e deixa os outros lucrarem? Vamos fazer nossa própria reciclagem. Pegamos empréstimo, compramos máquinas usadas, consertamos com as próprias mãos. A primeira vez que transformamos plástico usado em grânulos novos, choramos abraçados. A fábrica explodiu. Em 20 anos, éramos uma das maiores recicladoras do país. Tínhamos contratos com multinacionais, exportávamos material, empregávamos centenas de pessoas. Muitos dos nossos funcionários eram ex-catadores do lixão. Joaquim fazia questão disso. A gente nunca esquece de onde veio, Maria. Construímos casas para os trabalhadores, demos bolsas de estudo para os filhos deles, pagávamos salários dignos. Não era caridade, era justiça. Era a vida que eu gostaria de ter tido. Enquanto isso, João afundava. Ouvi pelos jornais, pelas fofocas da cidade. Ele gastava a herança em festas, carros importados, negócios furados. Investiu em empreendimentos que faliram, confiou em sócios que o roubaram. A fazenda foi hipotecada, depois leiloada. As terras vendidas pedaço por pedaço. Eu não senti prazer nisso. Esperava sentir, mas não senti. Só uma tristeza vazia. Quando Joaquim e eu tínhamos 72 anos, já aposentados, mas ainda ativos na empresa, tocaram a campainha da nossa casa. Era um homem velho, curvado, com roupas surradas e olhos fundos. Levei alguns segundos para reconhecer. Era João. Ele mal conseguia me olhar nos olhos. Maria, eu preciso de ajuda. Fiz ele entrar. Servi café. Ele chorou antes de conseguir falar. Contou que tinha perdido tudo. Estava doente, com problemas no coração, sem dinheiro para tratamento. Dormia na casa de um primo distante que o tolerava por pena. Tinha vindo me procurar porque não tinha mais ninguém. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada. Eu fui cruel com você. Te neguei o que era seu por direito. Te expulsei. Te humilhei. Mas, Maria, você é a única família que me resta. Joaquim me olhou, esperando minha decisão. Eu respirei fundo e disse: você vai morar aqui. Vou cuidar de você. João ergueu os olhos incrédulo. Por quê? Depois de tudo que eu fiz? Porque alguém precisa quebrar esse ciclo de maldade, João. Você foi cruel comigo porque aprendeu crueldade. Eu poderia ser cruel com você agora, e aí, onde isso acaba? Acaba aqui. Acaba comigo escolhendo fazer diferente. Instalamos João numa suíte da nossa casa. Pagamos o tratamento médico dele, as consultas, os remédios. Ele viveu mais 7 anos. No começo, quase não falava, carregado de vergonha. Com o tempo, começamos a conversar. Ele me pediu perdão tantas vezes que perdi a conta. Eu perdoei. Não porque ele merecia, mas porque eu merecia paz. Ele morreu dormindo, numa noite tranquila. Eu estava segurando a mão dele.
As últimas palavras dele foram: "Obrigado, minha irmã." Joaquim me deixou 2 anos depois. Câncer rápido, fulminante. Morreu em paz, cercado por mim, pelos filhos e netos. "Você me deu a vida mais feliz que um homem podia ter", ele disse antes de partir. Hoje, aos 80 anos, olho para trás e vejo tudo. A menina bastarda que brincava sem saber quem era. A jovem expulsa de casa. A mulher no lixão. A empresária. A irmã que escolheu perdoar. Aprendi que a vida não é sobre o que fazem com você. É sobre o que você escolhe fazer apesar do que fizeram com você. Eu podia ter me tornado amarga, vingativa, dura. Podia ter deixado João morrer na miséria. E sabe o que ia acontecer? Nada. Ele ia morrer do mesmo jeito, mas eu ia viver carregando aquele peso. O perdão não foi um presente que dei a João. Foi um presente que dei a mim mesma. Foi a minha libertação. E agora, quando olho para os meus netos brincando no jardim desta casa que construí com minhas próprias mãos, com dinheiro que ganhei catando lixo, eu penso: valeu cada cicatriz, cada humilhação, cada lágrima. Porque tudo isso me transformou na mulher que eu sou. Uma mulher que sabe que a bondade não é fraqueza, é a força mais poderosa que existe. O verdadeiro patrimônio que deixo não são as empresas, as propriedades, o dinheiro. É este exemplo. Você pode vir do lixo e construir um império. Pode ser traída e ainda assim escolher o amor. Pode ter todos os motivos do mundo para ser má e ainda assim escolher ser boa. Porque no final, meus queridos, o que define você não é de onde você veio, nem o que fizeram com você. É quem você escolheu ser, apesar de tudo isso. E eu escolhi ser Maria, a filha bastarda que se tornou rainha. Não pela riqueza, mas pela dignidade de ter permanecido humana quando o mundo tentou me transformar em monstro. Mas a história não termina aí. Não mesmo. Porque a vida tem uma forma curiosa de testar se a gente realmente acredita no que prega. Sabe? Depois que João morreu, depois que enterrei meu Joaquim, eu pensei que finalmente teria paz. Que poderia viver meus últimos anos cercada pelos meus filhos, meus netos, vendo a empresa continuar forte. Mas o destino tinha outros planos. Um dia, 3 anos depois da morte de João, apareceu na porta da minha casa uma mulher. Ela devia ter uns 50 e poucos anos, magra, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Trazia pela mão uma menina de uns 12 anos, assustada, com uma mochila rasgada nas costas. "A senhora é Maria?" Ela perguntou com a voz tremendo. "Sou eu. Em que posso ajudar?" Ela respirou fundo. "Meu nome é Júlia. Eu era casada com Roberto, filho do João, seu sobrinho." Meu coração apertou. Eu nem sabia que João tinha tido netos. Ele nunca falou muito sobre o filho durante os anos que passou aqui comigo. Só mencionou uma vez que o rapaz tinha se afastado dele quando perdeu tudo, envergonhado do pai falido. Roberto morreu faz 6 meses. Acidente de carro. Ele deixou muitas dívidas, a gente perdeu tudo. A casa, o carro, tudo foi tomado pelos bancos. Eu tentei trabalhar, mas não consigo sozinha. E a Clara... Ela olhou para a menina. "Ela precisa estudar, precisa de comida, de roupa. Eu ouvi que a senhora ajudou o João antes dele morrer. Que a senhora tem um coração bom. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, a gente nem se conhece, mas..." Ela não terminou a frase. Desabou a chorar ali mesmo, na porta da minha casa. Olhei para aquela menina, Clara. Ela tinha os olhos do Coronel Antônio, meu pai. Tinha também alguma coisa de João no formato do rosto. Era minha sobrinha neta. Sangue do meu sangue, mesmo que por caminhos tortos. Podia ter fechado a porta. Podia ter dado algum dinheiro e mandado embora. Podia ter dito que não era problema meu. Afinal, João tinha me negado tudo. E o filho dele nem tinha vindo visitar o pai quando ele estava aqui, doente. Mas olhei para aquela criança assustada e vi a mim mesma. Vi a menina de 17 anos que foi jogada na rua sem ter para onde ir. Vi a mulher no lixão, com fome, sem esperança. "Entrem", eu disse. "Vamos conversar com calma." Instalei Júlia e Clara numa casa que tínhamos nos fundos da propriedade, que usávamos para hospedar visitantes. Dei trabalho para Júlia na empresa, no setor administrativo. Coloquei Clara numa escola particular boa, comprei material, uniforme, tudo o que ela precisava. Meus filhos ficaram furiosos. "Mãe, a senhora tá maluca? Essa gente não é nada da gente.
O João te fez sofrer a vida inteira. O filho dele nem quis saber do próprio pai. E agora a senhora vai sustentar a viúva e a neta? Meu filho mais velho gritou. Exatamente por isso, eu respondi. Porque eu sei o que é não ter ninguém. Porque eu sei o que é ser criança e não ter culpa das escolhas dos adultos. Clara não escolheu nascer nessa família. Não escolheu ter um avô cruel e um pai ausente. Ela é só uma criança. Não foi fácil. Júlia era uma mulher complicada. Tinha mágoas, orgulho ferido, vergonha. No começo, mal falava comigo, aceitava tudo com cara fechada, como se fosse obrigação minha ajudar. Mas eu não desisti. Clara, essa menina me conquistou rápido. Era tímida, estudava que nem uma louca, tirava notas excelentes. Nos finais de semana, ela vinha aqui em casa e a gente ficava conversando. Eu contava histórias do lixão, de como conheci Joaquim, de como construímos tudo. Ela ouvia boquiaberta. Tia Maria, ela me chamava assim. A senhora é a pessoa mais forte que eu conheço. Não, minha filha. Eu só sou uma pessoa que escolheu não morrer quando a vida quis me matar. Um dia, uns 2 anos depois delas terem chegado aqui, Júlia me procurou. Estava diferente, mais leve. Sentou-se ao meu lado na varanda onde eu tomava meu café da tarde. Maria, eu preciso te pedir desculpas. Maria, eu preciso te pedir desculpas. Por ter chegado aqui te vendo como obrigação, como se você devia alguma coisa para mim. Eu fiquei com raiva quando o João morreu e deixou o Roberto sem nada. Fiquei com raiva quando o Roberto morreu e me deixou só com dívidas. E quando eu cheguei aqui, eu estava com tanta raiva que não consegui ver que você não me devia nada. Você não tinha obrigação nenhuma de abrir sua porta para mim. E ainda assim abriu. Ela limpou as lágrimas. Você salvou minha filha. Deu a ela um futuro. Deu a mim dignidade de novo. E eu nunca agradeci de verdade. Segurei a mão dela. Júlia, sabe o que aprendi? Que a gente não ajuda as pessoas porque elas merecem. A gente ajuda porque nós escolhemos ser quem somos. Eu ajudo você e a Clara porque eu quero viver num mundo onde as pessoas se ajudam. Simples assim. Clara se formou no ensino médio com honras. Passou em medicina numa das melhores universidades do país. Chorou no dia do resultado, me abraçou com tanta força que quase me derrubou. Vou ser médica, tia Maria. Vou cuidar de pessoas como você cuidou de mim. Hoje, Clara tem 25 anos. Está no último ano de medicina. Júlia trabalha na empresa até hoje. Virou gerente do setor dela, respeitada por todos. Elas moram numa casa própria agora, que comprei para elas, mas vem aqui todo domingo almoçar comigo. Mas tem mais. Sempre tem mais. No ano passado, recebi uma carta. Era de uma mulher chamada Aparecida, de outro estado. A carta dizia o seguinte: Dona Maria, a senhora não me conhece, mas eu preciso te contar uma coisa. Eu sou filha de uma irmã do coronel Antônio. Minha mãe me contou, antes de morrer, que o coronel teve outra filha além do João. Uma filha com uma empregada. Ela disse que você passou a vida inteira sendo negada pela família, que o João te expulsou de casa. Eu fiquei sabendo da sua história por acaso, vi uma matéria sobre sua empresa num jornal, e quando li seu nome e a história da fazenda, eu soube que era você. Queria te conhecer. Afinal, somos primas. Fui encontrar a Aparecida. Ela era uma senhora simples, professora aposentada, viúva, com 3 filhos já crescidos. A gente conversou a tarde inteira. Ela me contou que a família do coronel sempre soube da minha existência, mas todo mundo fingiu que não. Era o acordo silencioso. Ninguém fala da bastarda. Maria, eu tinha 10 anos quando você foi expulsa da fazenda. Eu lembro de você. Você era a menina que brincava com o João. Eu quis falar alguma coisa na época, mas eu era criança. Não sabia como. Passei a vida inteira com peso na consciência por não ter feito nada. Aparecida, eu disse. Você era uma criança. Você não tinha como mudar nada. Mas sabe o que você pode fazer agora? Pode ser minha prima. Pode trazer seus filhos para conhecer os meus. Pode fazer parte dessa família que eu estou construindo. Uma família onde ninguém é bastardo, onde todo mundo importa. E foi o que fizemos. Aparecida hoje faz parte da minha vida. Os filhos dela conheceram os meus. Os netos se tornaram amigos. Criamos uma família de verdade, construída não no sangue e nos sobrenomes, mas na escolha de estarmos juntos. Semana passada fizemos um almoço aqui em casa. Tinha mais de 50 pessoas.
Meus filhos, netos, bisnetos, Júlia e Clara, Aparecida e a família dela. Ex-funcionários da empresa que se tornaram amigos, gente do lixão que construiu vida junto comigo. Olhei para aquela mesa enorme, cheia de gente rindo, conversando, comendo e pensei: foi isso que eu construí. Não foi a empresa, não foi o dinheiro, foi isso. Foi essa rede de amor, de pessoas que se ajudam, que se escolhem. Clara fez um brinde. Para a tia Maria, que nos ensinou que família não é quem tem o mesmo sangue. É quem escolhe ficar quando podia ter ido embora. É quem abre a porta quando podia ter fechado. É quem perdoa quando tinha todo o direito de odiar. Todo mundo aplaudiu. Eu chorei. Chorei muito, porque eu entendi, finalmente entendi, que nada do que passei foi em vão. Cada dor, cada humilhação, cada noite no lixão, tudo teve um propósito. Me ensinar que o amor é uma escolha, que a bondade é uma decisão, que a família é uma construção. O coronel Antônio me negou, João me expulsou, mas eu, construí um legado que eles nunca conseguiram construir. Construí uma família onde todo mundo importa, onde ninguém é deixado para trás, onde o amor é maior que o orgulho. E agora, aos 80 anos, sentada nesta varanda de onde vejo o sol se pôr sobre as árvores que plantei com minhas próprias mãos, eu posso dizer: valeu cada segundo, cada lágrima, cada recomeço, porque eu poderia ter me tornado o que fizeram comigo. Poderia ter virado uma mulher dura, amarga, cruel. Mas escolhi o oposto. Escolhi ser suave num mundo que tentou me endurecer. Escolhi amar num mundo que tentou me ensinar o ódio. E essa, meus queridos, é a maior riqueza que alguém pode ter. Não é dinheiro, não é propriedade. É olhar ao redor e ver que você deixou o mundo um pouco melhor do que encontrou. É saber que pessoas existem hoje, felizes e inteiras, porque você escolheu estender a mão. Essa é a minha história, a história da filha bastarda que virou matriarca. Não por direito de sangue, mas por escolha de amor. E se tem uma coisa que eu quero deixar para vocês que estão me ouvindo, é esta. Não importa onde você nasceu, o que fizeram com você, quantas vezes te jogaram no chão. O que importa é quantas vezes você levantou. E se, quando levantou, você estendeu a mão para ajudar quem ainda estava caído. Porque no final, meus queridos, no final de tudo, quando não houver mais nada, o que fica é isso: o bem que você fez, o amor que você deu, as vidas que você tocou. E eu toquei muitas. Toquei com mãos que cataram lixo, com mãos que foram negadas, com mãos que construíram um império, mas principalmente toquei com um coração que recusou virar pedra. E isso ninguém nunca vai poder me tirar.